Pronto, agora sim. Então tá. O que a gente vai fazer nesse aqui então, Kobe, é ser um pouquinho mais claro com o fundo que você quer dar para esse desenho, tá bom? Eu não sei exatamente qual que é a tua ideia aqui de fundo, tá? Porque eu não vejo praticamente nada de fundo, eu vejo só essa massa cinzenta, né? Ao redor do corpo dela. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Vamos supor que... Bom, no caso aqui, como ela está com uma prancha, né? É muito provável que ela esteja num lugar como uma praia, por exemplo, né? No mar ali. E aí é complicado, né? Porque o mar é uma superfície que, tipo, não tem muitas coisas ali acontecendo, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu acho que a gente pode, no primeiro momento, é, traçar aqui alguma perspectiva. Vamos ver. A coisa é que quanto mais você quer deixar claro essa vista vinda de cima, eu penso que mais você tem que, por exemplo, elevar a tua linha do horizonte, né? Então, vamos fazer o seguinte. Aliás, eu vou usar como base como você fez ali a sua prancha, tá? Então vamos supor que a gente tem aqui uma guia. E talvez a gente pode fazer mais alguma coisa assim, tá? Eu estou tentando agora não pensar muito assim, é uma pessoa que está sentada, ou seja, é um personagem que está sentado numa prancha, tá? Eu estou pensando em forma aqui e como essa forma segue a perspectiva, tá bom? Mais ou menos assim. Ok. Ahn, vamos ver. O que faz com que a gente tenha essa coisa de vista distorcida, né? É quando a gente coloca esse terceiro ponto de fuga, né? Essas linhas aqui, elas vão se encontrar em algum lugar, lá embaixo, ok? Mas é por causa dessa convergência que a gente vai ter essa ilusão de profundidade no desenho, ok? O lance aqui, Kobe, talvez eu tentaria, acho que num primeiro momento, é, pensar numa caixa mesmo. Por mais que seja uma coisa estranha assim de pensar, né? Nossa, mas o meu personagem não é uma caixa. O personagem não é uma caixa, mas ele pode ser inserido numa caixa, né?
E aí a ideia é sempre se certificar que você está desenhando essas linhas um, de acordo com as tuas guias de perspectiva aqui, entendeu? Então tu tem que pensar o seguinte, ó. A gente tem aqui este pequeno cubo, né? Então tudo que tá vindo nessa direção aqui, ó, eu preciso sempre cuidar para que essas linhas todas aqui que eu estou fazendo, elas se encontrem lá no ponto de fuga, que está lá distante. Entendeu? Mesma coisa aqui. Essas linhas que estão, né, que estão nessa direção aqui, eu preciso fazer com que elas se encontrem lá no ponto de fuga. E essas aqui também, né? Se a gente está falando de 3 pontos de fuga, uma hora isso vai se encontrar. Tá bom? Então, aqui, por exemplo, quando a gente está colocando qualquer objeto no desenho, eu tenho que, sempre que possível, fazer com que essas linhas estejam seguindo, né, aquelas linhas de referência que eu tenho aqui, né? E que elas não sejam paralelas, né, completamente paralelas. Elas têm que converger em um certo grau. Ok? No início fica uma bagunça. Eu olho para esse desenho e eu vejo que ele está super bagunçado com as linhas, né? É uma coisa que tu tem que tomar uma certa paciência e um pouquinho de cuidado, tá? Eu vejo que, por exemplo, eu olho para algumas linhas aqui e eu sei que elas não estão tão bem colocadas. Como, por exemplo, essas aqui. Né? Porque isso aqui precisa seguir. Ah, desculpa se o meu microfone está dando alguns problemas aí. Eu estou usando um que tem um headset, né? Então, às vezes, talvez ele vai capturar bastante ruído. Se estiver incomodando muito, me avisem, tá? Ahn, tá. Uma coisa que talvez ajudaria aqui também, né? É se a gente pegar um pouquinho desse horizonte. Porque do jeito que está aqui, eu não tenho nada exatamente para me dar para servir assim como uma referência, né, de onde que ela está, né, o que está acontecendo. Então, quem sabe a gente pode colocar aqui um pequeno, né, estender um pouquinho esse desenho de maneira que ele pegue um pouco esse horizonte dele, ok? Sugestão, né? Você não precisa fazer isso. É, um peixe passando por baixo da prancha. Ué, que legal, viu? Uma ideia bacana. E o que é legal é que isso a gente pode é, também tentar encaixar isso numa perspectiva aqui, né?
Então, por exemplo, ó, se aqui a gente tem a nossa linha do horizonte, lá no fundo, quem sabe, alguma coisa. Então, ó, Husky perguntando, e como acertar as proporções de um corpo em perspectiva? Olha só, o Husky, assim, acho que tu tem que ser que tudo que está mais perto da gente é maior, né? Isso é meio óbvio. E tudo que está mais longe da gente é menor, tá? Se a gente fosse pensar isso assim em termos rigorosos de perspectiva, eu lembro de que assim é, se eu tenho um quadrado aqui, tá? Até onde eu sei, ahn, deixa eu ver. Eu lembro que eu tinha aliás, quem vai poder me ajudar bastante com isso é um cara que eu admiro bastante e o cara é absurdamente foda em perspectiva. Isto. Então, se eu tenho esse quadrado aqui, por exemplo, aqui eu vou marcar, né, esse aqui seria o centro, né, eu estou dividindo esse quadrado aqui pela metade, né? Se eu pego desse canto do quadrado, traço uma linha que passa por essa metade aqui, eu, em tese, vou ter um quadrado igual a esse. Ok? Então, o que acontece é que quando você vai colocar isso em perspectiva, isso pode ser útil para você entender, digamos assim, como que aquela mesma forma vai ficando menor em perspectiva. Tá? Então, vamos supor que eu tenho aqui esse mesmo quadrado aqui em perspectiva. Tá? Se eu assumo que aqui onde eu corto ele pela metade, e se eu desenhar um traço que passe por esse ponto e aqui, essa distância aqui é exatamente a mesma distância daquela, só que em perspectiva. Entendeu? Isso é bem utilizado quando você vai desenhar quando você vai desenhar tipo assim, objetos e cenários em perspectiva e tu precisa modular as coisas, tá? Agora, quando a gente fala de você colocar um corpo em perspectiva, você tem que, até onde eu vejo assim, você tem que meio que ir pelo olhômetro mesmo. E tentando ver o que faz sentido. Se parecer estranho, né, começa a ver o que você está fazendo de errado, tá? Eu falo bem na real, assim, eu tenho até bem pouca prática assim com essa coisa de você desenhar esses desenhos em ângulos mais variados, né? Isso aqui é até bem que um desafio assim para eu fazer aqui.
Isso aqui, por exemplo, até poderia aumentar mais, talvez. Aqui eu estou pensando o corpo como se fossem formas, tá? Tipo assim, formas geométricas, tá? Fica esquisito, mas é uma maneira de você tentar fazer com que as coisas façam sentido na tua cabeça. Mas eu estou indo bem pelo olhômetro, tá? Eu provavelmente não vou conseguir fazer nada assim muito certeiro aqui, talvez pela minha falta de prática, mas acho que talvez o que deve ficar assim como dica aqui é esse procedimento, tá, Kobe? Tipo assim, se você não tem o costume, por exemplo, de pensar dessa maneira na hora de, né, na hora de resolver essas questões de perspectiva, hum, talvez isso aqui possa ser uma maneira de você melhorar, ok? Lembra que eu falei antes, no primeiro desenho, sobre tem pessoas que desenham o corpo usando essas formas mais é, né, ovais e outras pessoas que desenham em caixas? Aqui nesse caso, pode ser uma boa você pensar em caixa, já que a gente está colocando tudo em caixas aqui, né? E essas caixas elas não precisam ser sempre retinhas com a mesma largura, né? Isso vai variar com o corpo que você está desenhando, né? Então, tipo, tem aquela coisa do corpo feminino ter, né, a pelvis mais larga do que a largura dos ombros, né? Então, assim, tipo, a gente tem aqui a distância entre os ombros e talvez a cintura, teoricamente, fica um pouquinho maior, ok? Só que assim, isso aqui é quando a gente está falando de um corpo que ele não está em perspectiva modificada, né? Que a gente está olhando ele na nossa frente. Agora, o que acontece quando eu coloco isso aqui em uma perspectiva de cima ou de baixo? Então, se a gente volta a pensar, o que está mais próximo da gente fica maior e o que está mais longe da gente fica menor, se eu olhar isso aqui de cima, isso aqui, obviamente, vai ser maior do que isso aqui. E vice-versa.
entendeu? Se eu olho de baixo para cima, é claro que essa parte aqui de baixo vai ser, né, vai ficar bem mais evidente, né, que a cintura é maior, né? Eu sei que isso parece uma coisa muito bizarra, mas é só para dar um exemplo mesmo. E aí quando você vê a coisa de cima para baixo, aquela cintura que era maior que é mais larga que a distância entre os ombros, tu já não tem mais isso. Entendeu? Porque eu estou vendo isso aqui mais perto de mim, então isso aqui é maior. Mas novamente, é tudo meio no olhômetro, tá? E aí a coisa da cabeça está um pouco mais, tá um pouco maior também, né? Eu achei legal isso que você colocou aqui no desenho da cauda, ela tá meio que contornando, né? Tá meio que se enrolando, né, na prancha. Você pode até tentar explorar isso um pouco melhor, né? Tipo assim, aqui a cauda dela, ela entra um pouco na água e aqui ela sai, contorna um pouco, né, a prancha e aí entra de novo, né? Algo assim. Esse lado aqui da prancha ele tem que estar levemente maior, né, que é o que está mais próximo da gente. E de novo, ó, eu tenho que sempre manter em mente a perspectiva das formas que eu estou dando aqui. Entendeu? Aqui, por exemplo, onde você colocou, a prancha ela parece que ela está bem mais planificada, né, mais vista de lado do que de fato vista de cima, entendeu? Então, esses detalhezinhos da prancha aqui, por exemplo, é o que vão ajudar ainda mais a dar essa noção de ângulo, ok? E aí essa coisa de você, né, uh, como as pernas dela estão meio que, parte delas estão dentro do mar, né, é talvez você sugerir, né, algumas ondas, alguma coisa assim, que dão essa ideia de que, né, que elas estão embaixo do mar ali. Entendeu? A questão da sombra também ajuda, tá?
Então, por exemplo, sei lá, se a gente tem, né, o Sol, né, que está vindo, tá bem lá em cima, né? A sombra que tu vai projetar aqui também ajuda a definir o ângulo das coisas, tá? Acho que alguém tinha dado uma ideia antes de colocar alguma coisa no mar, né, que deixasse o desenho mais interessante, né? Se eu voltar a pensar aqui em perspectiva, né? Eu estou fazendo bem no olhômetro, né? Essas linhas aqui, então muito provavelmente algumas linhas estão fora do lugar, né? Fora de onde deveriam estar. Ops, essa aqui, por exemplo, está bem fora do lugar. Meu Deus, o que eu fiz aqui?
Eu tô fazendo aqui uma coisa bem simples mesmo, assim. Ah, o que eu vou tentar fazer aqui no caso é... rectangle... Calma, o desenho não desapareceu, não é 1º de abril. Às vezes essa coisa de você colocar elementos no seu desenho é, reforça um pouco essa atmosfera, né? A gente identifica o tamanho de uma coisa com base nas coisas que estão ao redor dela, né? Se eu coloco uma bola aqui, eu não sei qual que é o tamanho dessa bola, se ela é grande ou pequena, certo? Mas se eu coloco perto dessa bola, sei lá, uma casa,
Aí eu vou saber que essa bola é gigantesca, certo? E se eu colocar uma pessoa aqui, que é, né, o nosso principal, a nossa principal referência é a gente mesmo, né? Então você sabe que essa bola é gigantesca. Certo? E aí se você ainda coloca uma sombra, né? A luz ela ainda vai, ainda mais ela vai reforçar, né? Essa, essa coisa, né? Essa criatura que está aqui embaixo embaixo dela, né? Vamos supor assim, ó. Se eu estou olhando agora para esse desenho de lado, assim, né? Então, aqui está a nossa personagem, certo? Isso aqui é o mar. Então, se numa distância assim, por exemplo, essa criatura está aqui, ou talvez um pouco menos, né, já que o rabo dela está mais, o rabo dela está na superfície da água, né? Algo assim. Então, tu tem que dar uma, se você fosse desenhar isso, por exemplo, no seu desenho, você teria que, né, observar um pouco essa questão da água, como ela distorce, né, e talvez até borra um pouco as coisas que estão embaixo dela, né. Se eu estou vendo isso aqui de cima para baixo, o que tiver embaixo da água eu vou ver com uma certa, vai estar meio borrado, meio distorcido, né. Então você vai ter que ver como isso se comporta, né. Como eu te falei, né, o Kobe, assim, acho que se eu tentar aqui fazer tudo bem perfeitinho em termos de anatomia, assim, é, que pareça, né, tipo, que leve essa perspectiva, acho que eu vou levar um pouquinho de tempo. Mas acho que o que fica aqui então é essa ideia de você pensar nas coisas como formas, né? Como eu propus aqui, ok? E sempre lembrar de colocar as coisas, né, seguir as linhas da perspectiva, ok? E isso vai ter que sempre converger no mesmo lugar, tá bom? Isso eu acho que vai ajudar bastante a te dar essa noção assim de profundidade do desenho, tá? Eu espero que eu tenha te dado um help assim quanto a isso. E de novo, né, assim, coloque outros elementos no desenho que ajudem o observador a entender a diferença de tamanho entre as coisas. Tá bom? Então assim, coloca lá um navio bem no fundo, né? Para dar uma ideia assim de diferenças de tamanho, né? Então se o navio lá no fundo já tem um tamanho grande, imagina como ele é do lado aqui dela, né? Aqui a gente pode fazer uma pessoa, aqui a gente pode ter um outro navio, mas em uma perspectiva diferente, né? Ele está mais assim, talvez. E por aí vai. Tudo bem então, Kobe? E assim, de novo, né, não tem nem que falar sobre anatomia. Você manja disso pra caramba. Eu, em vez de
de ensinar coisas pra ti, eu tenho que aprender contigo, muita coisa, né? Então tá. Eu vou então dar mais uma daquele intervalo de 5 minutinhos e a gente já vai pro próximo desenho, tá bom?